Gurizada, o negócio é o seguinte, o resumo deste meu vídeo é deu de CBF. Já vou falar mais. Antes eu queria te convidar para te inscrever no canal, dar o teu like, vem para cá debater, conversar sobre futebol conosco, mas te inscreve, dá esta força, dá uma curtida lá e vem divergir, vem conversar, vem bater papo sobre futebol, principalmente sobre dupla Granal. Gurizada, olha só, enquanto a FIFA está montando um fundo bilionário para ajudar os clubes em dificuldade e especialmente as federações a organizarem campeonatos saudáveis, está pensando que essa pandemia, a FIFA, ela acaba atingindo todos os segmentos da sociedade e assim já é e assim será ao longo de alguns meses, talvez por um período mais longo as suas consequências. A Confederação Brasileira de Futebol está de braços cruzados. Esta entidade, cujos últimos presidentes, se você chutar uma pedra, ou você vai enxergar alguém preso, ou que deveria ser preso, ou que no mínimo está sendo investigado, ou em prisão domiciliar. A CBF é uma vergonha dos últimos 40, 50 anos. Ela é uma entidade que causa vergonha ao futebol brasileiro. Pois bem, nada contra a gestão atual do presidente Rogério Caboclo, de quem eu ouço elogios, mas que eu tenho uma opinião. Ele é do estado de São Paulo, ele foi gestor financeiro do São Paulo Futebol Clube, clube do qual durante muito tempo talvez ainda seja conselheiro, ok, mas eu acho que o presidente Caboclo, ele é um pouco distante da realidade do futebol. Eu acho que ele poderia agregar, ele é um dirigente sério, eu acho que ele poderia agregar a sua credibilidade, a sua respeitabilidade junto à CBF, mas talvez não para ser o gestor máximo do futebol brasileiro. A gente deveria ter um gestor com mais experiência, especialmente em organização de campeonatos, em relacionamento com os clubes. O Brasil, o mundo vive uma pandemia. O Brasil, neste momento, está parado. Então é a hora de fazer planejamento. E é um planejamento ali para frente. Que campeonato brasileiro nós teremos, por exemplo? Hoje o Donos da Bola da TV Bandeirantes, programa de segunda a sexta-feira que eu comando, junto com toda a turma lá, analisando futebol e dupla Granal. Hoje o JB estava na apresentação e foi feita uma enquete interativa no Twitter do Donos da Bola da Band TV, se o torcedor aceitariam que o campeonato de 2020 passasse a ter o sistema de mata-mata e não fosse disputado em 2 turnos com jogos de ida e volta em 38 rodadas. Tá aí a votação como foi. 3-1. É uma vergonha, porque é uma preferência essa do brasileiro para que o campeonato tenha um mata-mata. Por que a CBF, no mínimo, não ouve essas pessoas? No país afora. Porque a CBF terceiriza a organização dos seus campeonatos para as empresas que detêm os direitos. Não interessa quem detém os direitos. Quem tem que organizar é a CBF. E agora, por exemplo, a CBF não organiza uma conversa envolvendo clubes, a emissora que detém os direitos e ela mais as federações, para que juntos todos pensem numa solução para esse ano de 2020, já englobando 2021. Cabe à CBF, que teve no ano passado um lucro de não menos do que 900 milhões de reais, quase 1 bi, cabe a esta entidade, que é quase bilionária, mas que já é multimilionária, ajudar os clubes que realmente precisam e ajudar as federações, inclusive talvez orientando as federações. Os campeonatos regionais, por exemplo, de 2020 não terão nenhum ambiente para que sejam continuados. Aqui no Rio Grande do Sul, os clubes do interior, que não conseguem pagar a folha dos funcionários, muitas vezes, estão liberando os jogadores. Então nós já não teríamos um campeonato gaúcho se ele tivesse sequência dentro da normalidade. Como é que nesse cenário você vai fazer rebaixamento? Então a CBF tem que organizar, tem que liderar um movimento para debater isso com os clubes. Como ela tentou fazer isso há alguns dias, com 28 participantes, e quem esteve lá, que foi uma bagunça, que todo mundo falava ao mesmo tempo, porque a CBF não tem uma liderança, a minha recomendação, a minha sugestão é para que os clubes se organizem, especialmente os grandes clubes, mas que não esqueçam dos clubes mais pobres, mais carentes, e formem uma liga. Deixa a CBF lá cuidando talvez de arbitragem, o que ela já não sabe cuidar muito bem. Deixa a CBF cuidando do VAR, o que ela também já não sabe cuidar muito bem.
deixa a CBF com uma representatividade melhor. E a exemplo do que liderou o grande Fábio Koff anos atrás, quando montou o Clube dos 13, é hora dos clubes terem de novo a sua representatividade nesta mesa de negócios. Porque senão os clubes ficam à mercê das federações. Gente, as federações, todos nós sabemos como é que elas funcionam. É ela que escolhe quem está lá. As federações jamais vão comprar briga com a CBF. Eu tenho N exemplos para dar. Quando o Grêmio teve aquele imbróglio com o Santos, no episódio do racismo, que todos nós condenamos o racismo, mas eu, por exemplo, defendia que os punidos fossem aquela menina que fez o ato racista contra o goleiro do Santos, o Aranha, quem cercava ela ali que também participou, e não o Clube Grêmio. Eu sou contra o clube perder pontos e ser eliminado de uma competição por um ato de torcedor. Exceção feita uma invasão de campo quando o clube não coíbe. Ok, mas nesse caso um grito, o clube não tem como coibir isso. E aí você está prejudicando os profissionais. Ah, não é a CBF. Sim, é o tribunal que trabalha para a CBF, o STJD. Então naquele momento, o que fez o presidente Francisco Noveleto? Nada. Não fez nada. Porque ele é cupincha de quem está lá. E assim, ó, o Noveleto é uma grande figura, é um baita cara. É um grande empresário, uma grande figura humana, é um cara do bem, é um cara de ótimo coração. Mas ele não quis se opor a quem está lá, até porque ele tem a pretensão de ser um dia presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Então como é que ele vai brigar? Quando o Internacional foi garfado pelo Corinthians no Campeonato Brasileiro de 2005, escandalosamente reconhecido depois pelo presidente do Corinthians, o que fez a Federação Gaúcha de Futebol? Nada. Não levantou uma palha, uma briga, não levantou uma voz, não fez nada. Então as federações não fazem nada e os clubes ficam à mercê das federações. Hoje a federação tem, a exemplo de Noveleto, um presidente que é muito bem intencionado, que é o Luciano Oxman, que tem boas ideias, eu tenho conversado com ele, e é um promissor dirigente, mas ele fica de mãos atadas, porque a federação não vai encarar, não vai bater de frente com a Confederação Brasileira de Futebol. Por isso eu recomendo que os clubes se unam efetivamente, uma grande união, formem uma liga e aí vão para a mesa de negociação para negociar com a CBF, com quem detém os direitos. Está caindo de maduro que o futebol brasileiro precisa de uma grande reformulação. A pandemia que causa este mal mundial pode nos levar e nos ensinar a isso em vários segmentos da sociedade. Então, presidente de clubes, esta é a hora de vocês crescerem na parada, ter uma liderança, e acho que há um dirigente aqui no futebol gaúcho com muita capacidade e tamanho para liderar isso. Até porque foi gestor público e um gestor público muito capacitado. Eu estou falando do presidente do Grêmio, Romildo Bolzan. Não que o Marcelo Medeiros não tenha essa capacidade, é claro que tem, mas o presidente Bolzan é presidente há mais tempo, Marcelo Medeiros agrega porque convive no futebol há mais tempo que Bolzan. Filho de ex-presidente, sobrinho de ex-presidente e neto de ex-presidente. Então ele tem isso a seu favor, Marcelo Medeiros. Mas o presidente Bolzan, por vir do mundo político, por ter sido um gestor público com enorme experiência, principalmente na prefeitura de Osório, pode agregar esse conhecimento jurídico que ele tem e de liderança que ele tem, política e pública, para ajudar que os clubes se unam e não vou dizer enfrentem a CBF, mas que se unam e passem a ser respeitados como merecem. E a partir daí vem a reboque os clubes pequenos, que esta entidade, enquanto a FIFA monta um fundo bilionário para ajudar os pequenos clubes, associações e federações, a CBF não faz absolutamente nada. Chega desse papinho. Clubes, se unam, se juntem forças, vocês são muito fortes, e sentem na mesa com quem detém os direitos de transmissão, com a entidade que organiza, e vamos fazer grandes campeonatos no meio desta confusão toda, pensando num calendário de 2020 e de 2021. Feitoria gurizada. Vai, um abraço.